O fim de semana político trouxe uma alteração grande em Portugal no que respeita às eleições legislativas. Viemos ao distrito de Aveiro perceber, neste caso à capital, o que é que nos próximos 4 anos podemos contar. Um dos eleitos é Emílio Sousa, que concedeu à TVC uma entrevista exclusiva. No rescaldo do fim de semana está aí um resultado que reforça a posição da AD no que respeita a ser governo em Portugal. No entanto, não lhe dá maioria. O que é que isso vai representar para o distrito de Aveiro? É um grande desafio. Nós no distrito de Aveiro tivemos um resultado muito bom. Aumentámos em cerca de 14.500 votos os nossos resultados. Não deu para conquistar mais um mandato, também tínhamos tido um bom resultado há um ano, com 7 deputados eleitos. Agora aumentámos a votação em 14.500, mas não deu para aumentar, mas de qualquer maneira tivemos um belíssimo resultado. Ganhámos em todos os concelhos do distrito de Aveiro, e em Santa Maria da Feira, que é o meu concelho de origem, ganhámos pela primeira vez em todas as freguesias, inclusive da minha freguesia onde sou natural, que é Fiães, que nunca tínhamos ganho, e ganhámos pela primeira vez. Portanto, claramente o eleitor de Aveiro deu um voto de confiança ao Primeiro-Ministro e ao Governo da AD e a mim próprio pela liderança distrital que tenho já há cerca de 3 anos. Portanto, em termos de resultados de Aveiro estou feliz. E depois há aquilo que muitas vezes eu disse na campanha, aquela maneira de ser aveirense, aquele espírito de se fazer à vida, de trabalho, de ambição, de mérito. É algo que nós cultivamos muito, nasce connosco aqui no distrito. Eu digo que é esta cultura de trabalho, esta cultura de exigência connosco, com cada um de nós, seja a trabalhar para os outros, seja na criação de empresas, que devemos transmitir ao país. Aliás, os resultados eleitorais de domingo... Que leitura faz deles? É uma leitura muito interessante. Primeiro, nós reforçamos a nossa votação. Há dois vencedores, claramente, a AD e o Chega. Um grande derrotado, que é o Partido Socialista, e uma derrota geral de toda a esquerda, desde o Bloco de Esquerda ao Partido Comunista, que de certa forma também se concentraram ali no LIVRE, que é quase uma conjugação daqueles partidos. Mas há uma vitória da AD, clara. O povo português disse que queria a AD governar, e há a presença do Chega, que deve ser olhado como representante de uma franja significativa da população e que introduziu no discurso político em Portugal temas que estavam a ser abandonados pelos partidos de governo e que não deviam ter sido abandonados. A chegada do Chega ao Parlamento há 6 anos e agora esta representação significativa que tem, significa que há uma parte significativa do eleitorado português que está descontente, que protesta, mas que acima de tudo precisa de ser ouvido. E acho que é isso que nós temos que fazer, acho que é isso que há de fazer. O Primeiro-Ministro penso que tem absoluta consciência desta necessidade de governarmos para as pessoas. E há condições para governar? Claramente. Nós temos... Que essa é a grande questão. Obviamente que uma maioria absoluta seria facilitadora, mas o Primeiro-Ministro disse uma frase que resume muito bem, em minha opinião, a próxima governação, que é nós vamos dialogar com as oposições. Ele não disse com a oposição, disse com as oposições. E acho que nós temos que fazer isso mesmo, dialogar com todos os partidos com assento na Assembleia da República, procurar maiorias e abordar os temas fundamentais que neste momento preocupam os portugueses. Focámos muito na imigração, é verdade. O governo do Partido Socialista durante 8 anos escancarou portas e nós hoje temos 1.600.000 de imigrantes. Foi um impacto muito significativo, é mais de 10% da população. Assim, em pouco tempo, o que provocou um choque, e os resultados eleitorais também transmitem isso, mas há aqui um outro fator muito importante. Não é apenas o problema da imigração. O problema da imigração talvez seja aquilo mais evidente e que nós reparamos com maior facilidade, mas também é o problema da classe média, que neste momento tem muita dificuldade de suportar as despesas mensais. A habitação é dramático. Nós hoje temos despesas que há 20 anos não tínhamos, desde logo nas telecomunicações, o telemóvel, a televisão, tudo pago, a energia, a nossa fatura de energia multiplicou por 3, por 4, os custos da habitação. Portanto, hoje, mesmo para a classe média, suportar as despesas mensais é difícil, é muito difícil. E acho que há aqui também este voto de protesto, quase este grito de protesto, de revolta, dizer, já que é assim, partido por um, perdido por tudo. Portanto, nós temos que olhar para isto. O país tem que se desenvolver economicamente. Porque também não adianta aumentar salários por decreto.
porque isso depois, por decreto... Se aumenta de um lado, prejudica-se do outro, não é? Outro. Isto como se diz, quando a cama é curta, puxa de um lado, fica descoberto do outro. Nós temos que verdadeiramente apostar no desenvolvimento económico, atrair investimento, promover o nosso investimento, criar postos de trabalho melhor remunerados. Eu acho que eu segui este modelo um bocadinho enquanto Presidente de Câmara, a minha dimensão naturalmente, mas eu acho que este deve ser o grande objetivo do país, atrair investimento que procure mão de obra qualificada para aumentarmos os salários. Portugal precisa ter melhores salários. A nossa classe média e média-baixa precisa ter rendimento suficiente para conseguir suportar as despesas do dia-a-dia. Eu falei nas despesas de telecomunicações que nós hoje temos na nossa casa. A fatura energética triplicou, quadriplicou de valor, não porque esteja muito mais cara, mas porque nós hoje temos uma série de eletrodomésticos, nós hoje carregamos o carro na garagem, etc., e a fatura de repente dispara. E os salários não acompanham. O aumento do custo de vida dos alimentos, há um aumento significativo. O custo de vida está tudo ele muito mais caro, não é? Muito caro. E as pessoas hoje criaram certos hábitos que hoje são essenciais para a sua vida de qualidade, mas que não conseguem suportar a despesa. E é isto que nós temos que nos focar. Criar investimento, criar o desenvolvimento económico, atrair investimento para conseguirmos provocar um aumento saudável dos salários. Esse é o grande desafio. Eu acho que todos concordamos com isto. Agora é preciso como é que isto se faz. E acho que o Luís Montenegro tem isto bem presente. Eu também o tenho, conversámos algumas vezes. E é isso que um governo de 4 anos tem que fazer. Nós tivemos um governo... Vamos ter um governo para 4 anos? Eu espero que sim, espero que haja este bom senso. A própria derrota do Partido Socialista também os levou a ponderar melhor o rumo que o país estava a levar. A derrota da esquerda não é estranha, eu diria que até é boa, porque a extrema esquerda e a esquerda dominaram o debate político nos últimos anos. Qualquer um que saísse daquele mainstream, daquela bolha mediática que gira muito em torno dos sucessivos governos, era acusado de racista, de uma série de epítetos. Nós estávamos a discutir qual a diferença entre homem e mulher, a cultura woke, as casas de banho unissexo nas escolas, os balneários para meninos e meninas. E a esquecer coisas mais fundamentais. Esquecer o fundamental, a despesa do fim do mês. Portanto, nós estávamos, de facto, numa realidade alternativa que não corresponde à vida real das pessoas. É aquela realidade de quem está nos círculos de poder de governo, quem está à volta disso, na própria comunicação social, que sempre que alguém queria falar dos temas difíceis e complexos, como é o caso da imigração e outros, era quase logo trucidado na praça pública. Nós temos que olhar para os problemas reais das pessoas. É isso o papel da política. O que me está a dizer é que vamos ter um governo mais terra a terra? Sem dúvida. Eu acho que este governo já o provou. Mas mais terra a terra, mas com o foco neste crescimento. Na vida das pessoas. Na vida das pessoas. O Primeiro-Ministro tem o dito, muitas vezes as pessoas não reparam. Aliás, esta campanha debateu-se muito questões laterais e muito pouco questões políticas públicas. A certa altura discutia-se a atividade empresarial anterior à governação do Primeiro-Ministro, em vez de nos focarmos naquilo que ele dizia. Um governo para as pessoas. E um governo para as pessoas é aquele que sabe e sente quais são os desafios que as pessoas têm e que procura encontrar as soluções para essas pessoas. Portanto, estou convencido que se este governo conseguir, e espero que o consiga, governar durante 4 anos com alguma estabilidade e que consiga implementar políticas públicas de médio e longo prazo, que se vai sentir essa melhoria. Eu penso que esse é o nosso grande desafio. Espero que o Governo dê esteja à altura para o concretizar. O senhor é eleito por Aveiro, eu quase me atrevo a dizer que é o número 1, uma vez que o número 1 é o nosso Primeiro-Ministro atual e o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. Quais são as grandes metas a atingir e as grandes dificuldades que este distrito tem? Nós temos já um conjunto de investimentos programados para o distrito ao nível de infraestruturas que esperamos poder vir a concretizar, desde o hospital, o túnel em Santa Maria da Feira, a ampliação do Hospital São Sebastião, a estrada Águeda-Aveiro. Que é uma realidade, não é? É uma realidade, a linha de Boguinha, o TGV que está a ser construído. Portanto, a nível de infraestruturas, eu diria que este governo não vai defraudar ninguém. Nós temos é que continuar a potenciar também o desenvolvimento económico do setor empresarial. Temos que olhar para os grandes constrangimentos e dificuldades que os nossos empresários
hoje sentem. E como é que isto se faz? É precisamente estando ao lado deles, percebendo os muitos desafios que eles têm, a teia burocrática em que estão embrulhados, a lentidão da justiça, a complexidade de responder a tudo que é Estado, o excesso de Estado que nós temos na nossa vida. Não é no sentido de dizer que temos que acabar com o Estado. Não, há funções que o Estado tem que exercer, mas nós temos demasiado Estado na nossa vida. E isto é todo um programa que a AD quer agora implementar. E isto vai ajudar. Essa não é uma aproximação também ao Chega? Por amor de Deus. Por amor de Deus, nunca, jamais. Quem se aproximará, se for o caso disso, é o Chega. Porque quando eu falo de menor Estado, é um Estado que está em setores de atividade que não deve estar. Há setores que o Estado deve estar, inquestionavelmente, na defesa, na segurança, na justiça, nas relações internacionais. Isto são funções claramente de Estado. Mas quando o Estado, muitas vezes, quer ser empresário, quase sempre é um mau empresário, porque as ferramentas do gestor público não são as mesmas ferramentas do gestor privado. E nós não temos... E as regras, não é? E as regras. E nós não temos que ter receio nenhum do setor privado. O setor privado, regra geral, naquelas atividades que são próprias do setor privado, faz melhor que o Estado. Não é que eu seja, por ser gestor privado, seja melhor do que o outro que é gestor público. Têm regras diferentes. E nós temos que olhar para isto sem dogmas. Eu ainda hoje falava isso no Fórum dos Resíduos, que me deixa muito feliz, porque consegui, no setor dos resíduos, pôr a funcionar algo que há anos que estava parado, que toda a gente comentava, toda a gente opinava, mas ninguém resolvia, e eu tenho a honra e o orgulho de ter todo o setor neste momento comigo. Defini um plano de ação, que é o Plano Terra, toda a gente sabe o que é que tem que fazer, mas não nos vamos ficar por aqui. Eu hoje lhes disse isso, agora é a altura de vocês fazerem os projetos de execução, que depois o financiamento nós estamos cá para o arranjar. Portanto, é esta dinâmica, este rumo tomado? É o fazer. Nós em Portugal discutimos muito, fazemos muitos diagnósticos, temos muitos opinadores. Há muitos estudos até ao chegar ao fazer. Temos muitos especialistas de estúdios de TV e temos muito pouca gente a fazer no terreno acontecer as coisas. E é isso que eu entendo que deve ser diferente. É isso que eu sou diferente. Quando tenho um problema para resolver, é para resolver. E isto é um bocadinho a nossa cultura aveirense. Nós não nos ficamos pela palavra, pela treta. Nós gostamos muito de quando temos um desafio e resolvê-lo. E é isso que eu espero deste governo, deste Primeiro-Ministro e do governo da AD. E o senhor era secretário de Estado, antevê um ministro ou antevê na mesma um secretário de Estado? Não resisto a lhe perguntar isto. Não faço ideia nenhuma, com toda a franqueza. O primeiro-ministro Luís Montenegro já habituou os portugueses a que não revela nomes nem as suas intenções de convites para o governo a ninguém. Eu julgo que nem ao Presidente da República. Portanto, isso será uma situação que a seu tempo se verá, perfeitamente tranquilo, sem nenhum problema aconteça o que acontecer. Se o Sr. Primeiro-Ministro entender que eu sou útil, serei. Se entender que me quer dispensar, também não há problema nenhum. Emílio Sousa, em exclusivo à televisão do Centro, ficámos a conhecer quais são as propostas, as dificuldades, mas sobretudo ficámos a conhecer o rosto das políticas para os próximos 4 anos. Assim se espera, como diz Emílio Sousa nesta entrevista exclusiva. Estas e outras notícias em permanência em tvc.sapo.pt.